Estamos de volta aí com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos aqui falando de um assunto extremamente importante para a família toda, como eu disse no outro bloco, né? Que é sobre as neoplasia de próstata e vamos falar daqui a pouquinho também sobre disfunção erétil, tá? Então chama todo mundo aí para a sala, o vô, a avó, todo mundo, a família toda, porque nós estamos falando aqui de um assunto muito, muito importante. E estamos com o Dr. Astor Chaves, que é urologista, cirurgião urológico, não é isso? Sim. Urológico. E nós vamos aí, ainda tem muita coisa para a gente discutir. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os fatores de risco. É muito importante a gente avaliar o fator de risco, porque o fator de risco vai predizer quem tem que fazer, começar a idade de começar o rastreio. Então, quem é um paciente que tem mais fator de risco, ele vai ter que fazer esse rastreio inicialmente, 5 anos antes. Então, o fator de risco mais comum é o histórico familiar. Então, quanto maior parente de primeiro grau com a neoplasia de próstata, maior risco. Só que aqui entra parente de primeiro grau, irmão ou pai. Não entra assim, meu tio, avô teve, meu primo lá no Maranhão, né? Primo lá do Alba teve aí, não vai aparecer aqui. É a questão de pai ou irmão. E o número de parentes de primeiro grau que tem a doença, isso também vai influenciar. Então, se o paciente tem um parente de primeiro grau com a neoplasia de próstata, que seria o pai ou irmão, aumenta em 2 vezes o risco dele ter a doença. Se ele tem 2 ou mais parentes de primeiro grau, aí entraria a questão, aumenta em 6 vezes mais. Outro fator de risco é a raça negra. O paciente que tem a raça negra, ele tem um risco maior de ter uma doença no estágio mais cedo e num grau mais agressivo. Lógico que aqui no Brasil nós temos uma miscigenação muito grande, tem uma mistura de raça, então é difícil você dizer, quem é negro, quem é pardo, não tem o mesmo fator de risco. É porque, na verdade, hoje em dia as pessoas associam muito raça na cor da pele. Isso. E não é bem assim, né? Até estava discutindo sobre esse assunto esses dias. Importante a gente falar, porque às vezes a pessoa, porque tem a pele branca, o sangue não é assim. É isso né? mesmo. Por isso que por isso que nos Estados Unidos é diferente, viu? Isso. Lá é um estudo genético para poder determinar isso. Aí outro fator de risco é a obesidade. A obesidade era um fator de risco que é mais atualizado. Antes não era tanto um fator de risco. Mas agora viu que quem é o paciente que está acima do peso, que come comida mais gordurosa, uma comida mais embutida e mais enlatada, então ele também é um fator de risco. E outro fator de risco é a idade. Então, quanto maior a idade do paciente, maior o risco dele ter neoplasia de próstata. Então, praticamente são esses fatores de risco. Isso é importante porque quanto maior o fator de risco do paciente, então ele tem que avaliar a doença mais cedo, porque tem um potencial de ter mais precocemente em comparado com a população geral. Se a gente levar em consideração esses fatores de risco, a população em geral tem que começar a fazer o rastreio com 45 anos. Quem tem o fator de risco. Agora, se eu não tenho nenhum parente, se eu estou magrinho, se eu estou fazendo exercício físico, se a minha idade é menor do que 50 anos, não precisa fazer ainda, é só a partir dos 50 anos, basicamente. Agora, se, por exemplo, a pessoa tiver mais de um fator de risco, aí já complica mais. Quanto mais tiver, não faça atividade física, sou obeso, já tem uma idade avançada, tenho algum parente, aí já é bem então, mais quanto complicado. maior, ele tem que ir mais frequentemente ao médico por conta do risco maior dele ter. Aí, nesses casos, o indicado é quando o paciente for, fazer o exame de sangue, fazer o exame físico, que é o exame do toque da próstata, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. E aí, se der alguma alteração, ele vai ter que fazer a biópsia. Mas só de acordo, se tiver alterado. Se não tiver, não tem problema. Mas os fatores de risco a gente sempre tem que levar em consideração, porque é mais comum nessa população que tem esses fatores. Doutor, em relação ao diagnóstico, né, do câncer de próstata, como que é feito? Como que funciona? Assim, o diagnóstico é feito pela biópsia. Mas só que a gente vai fazer a biópsia em todo mundo, não. Para fazer a biópsia tem que ter, no mínimo, uma alteração. Ou o exame do PSA alterado, ou o exame do toque alterado. Um ou outro. Não precisa fazer os dois. Eu tenho um toque alterado e o exame de sangue está normal? Tem que fazer a biópsia. Eu tenho um exame de sangue alterado, mas meu toque está normal? Tem que fazer também a biópsia. Então, não precisa ser os dois. Se der um, já dá alterado.
Só que o PSA não é assim, a gente leva sempre em consideração o valor do PSA de acordo com a idade do paciente. Por exemplo, se chegou um paciente lá com 45 anos, 46 anos, que é um adulto muito jovem para a doença de próstata, ele não precisa estar com PSA de 4, que é o que a gente leva em relação com a outra idade. Se ele tiver um PSA de 2,6, um PSA de 2,7, é um PSA baixo, lógico. Mas é um PSA que a gente já tem que abrir o olho. Por quê? Porque pode estar bem na fase inicial da doença. Aí, nesse caso aí, a gente faz a biópsia mesmo assim e avalia. A biópsia, depois eu vou mostrar uma figura para vocês, ela é feita transretal, na maioria das vezes. Em outros lugares, já está começando a fazer perineal, que é naquele espaçozinho entre o testículo e o ânus. Mas aqui na região, na nossa, a gente está fazendo mais a biópsia transretal, que nós vamos pegar os fragmentos e, de acordo com a biópsia, se a biópsia der positivo para neoplasia, que aí seria a questão do positivo para câncer. Se vocês verem na figura aí, esse aparelhinho é o ultrassom. Se você ver também, tem a pontinha, é ali a agulha, em que vai coletar os fragmentos. Na média, a gente faz de 12 a 20 fragmentos por biópsia. A maioria das vezes, a gente faz inicialmente com 12 fragmentos. A próstata é dividida no meio, a gente coleta 6 fragmentos do lado direito, 6 fragmentos do lado esquerdo, e de acordo com o resultado, vai fazer o tratamento. Lógico que se o meu PSA está alterado, não quer dizer que seja câncer. Não precisa, meu Deus, meu PSA alterou, agora eu vou morrer porque eu estou com câncer. Não. Tem outras alterações que aumentam o PSA, alterações infecciosas, alterações inflamatórias, que pode também alterar. Então, o PSA é um exame que serve para nos alertar, mas ele não dá o diagnóstico definitivo. O diagnóstico definitivo é só feito com a biópsia. E a biópsia vai, além de dizer qual câncer, ele vai nos ajudar também para avaliar a gravidade e o grau do câncer para nós indicarmos o melhor tratamento para o paciente. Doutor, então vamos aqui numerar, né? Então, os exames que são realizados é o PSA. Inicialmente é só o PSA, que é o exame laboratorial. E aí, depois a gente vai fazer o exame do digital da próstata, que é o toque. Certo. É porque a maioria dos pacientes que vão no consultório falam assim, doutor, meu exame de PSA vem normal, graças a Deus, não vou fazer o toque. Não é isso. Por quê? O exame de PSA ele serve para avaliar um tipo só de câncer de próstata, que é o tipo mais frequente, que é o adenocarcinoma. Então, ele consegue avaliar 80%. 20% de câncer, eles têm de outros tipos, eles vêm de outra localização da próstata que não altera o PSA. Então, não tem como você dizer assim, 100% de certeza, se o meu PSA está normal, eu não devo fazer o exame do toque. Então, eles são somatórios. Por quê? Tem 20% que não altera o PSA. E esse daí só vai diagnosticar se ele fizer o exame do toque. Então, a sempre sugere, quando o paciente vai lá, mesmo o exame do PSA estando normal, fazer o exame do toque. Lógico que é uma sugestão, é uma recomendação, mas não é uma obrigação. O paciente, se ele não quiser fazer, não é obrigado, é uma escolha dele, né? Aí, além disso, tem ultrassom, é isso? Isso. A ultrassom, ela não é um exame que serve para avaliar câncer de próstata. Ela serve para avaliar a próstata, avaliar pedra na bexiga, retenção urinária, essas alterações benignas da próstata, mas ela não é tão boa para ajudar no diagnóstico. Hoje, um exame de imagem que a gente utiliza muito é a ressonância magnética da próstata, que é um exame mais específico. Mas acaba que ele também tem uma sensibilidade. A ressonância está indicado, nesse caso, para paciente que tem um exame de PSA alterado e a gente faz a ressonância antes da biópsia para nos indicar uma área mais propensa a ter o câncer e lá que nós vamos fazer mais quantidade de fragmento de biópsia ser capturada durante a biópsia. Eu acho importante, às vezes, a gente falar isso para as pessoas terem a concepção de que um não substitui o outro, né? Principalmente se tratando do toque, os exames em si não substituem, não é isso? Isso, não substitui. E aqui na nossa região tem essa cultura de achar Justamente. que a ultrassom vai substituir o toque. Não, a ultrassom não é sensível o suficiente para substituir o toque. A ressonância é um pouco mais sensível. A longo prazo, tem uma tendência a ressonância substituir o exame do toque, mas isso não é uma realidade ainda. Sendo que eu acredito que na nossa realidade aqui vai demorar um pouco, porque a ressonância é um exame que tem um custo alto. Então, aí não adianta você achar,
eu vou fazer a ressonância para substituir, mas eu acho que isso Não é acessível, né? não vai ser uma realidade. Lógico que no futuro pode ser que se o paciente for lá, ter um PSA alterado, se ele tem uma ressonância muito sugestiva de câncer, pode ser que substitua o toque, mas isso não é a realidade para a gente. E a gente ainda sugere ainda para o paciente, mesmo fez o PSA, mesmo que o PSA está normal, fazer o toque. Porque por conta dessa condição que tem 20% de câncer aí, que o exame de PSA não vai nos ajudar. E a clínica é sempre soberana, né? Isso, a clínica é sempre soberana no sentido da próstata mais ainda. Verdade. Doutor, em relação assim ao tratamento, né, de câncer de próstata, como que é realizado? Essa é uma pergunta bem difícil, porque o tratamento da próstata, a gente leva em consideração muitas variáveis. Muitas variáveis mesmo. A gente leva em consideração o PSA, a gente leva em consideração o grau da biópsia, a gente leva em consideração também a idade do paciente, as comorbidades associadas e a expectativa de vida. Por exemplo, se chega um paciente com 80 anos, o paciente com PSA está baixo, vê um câncer de próstata, ele está bem fragilizado, a gente pode só fazer a espera vigilante, acompanhar. Porque esse câncer aí já acompanha o paciente a longo prazo. Mostrou que é um câncer indolente, é um câncer que não vai ter uma progressão suficiente de gerar a morte do paciente. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, porque muitas das vezes o tratar demais gera mais prejuízo à qualidade de vida do que você observar a progressão da doença. Lógico que se a gente descobrir nessa mesma situação um paciente com 50 anos, a gente sempre vai optar pelo tratamento mais agressivo localmente. Por quê? Porque o paciente vai ter uma expectativa de vida muito grande. Se Deus quiser, ele vai viver muito. Então, não tem como você, um paciente de 50 anos, você dizer, não, eu vou esperar. Se você esperar nessa condição, vai ter um custo muito alto, que pode ser que a doença progrida muito rápido e ele perca a vida, tenha uma perda da vida ou de qualidade de vida. Então, para o tratamento, depende de muita coisa. Lógico que, dependendo do que você for escolher, então, tem o tratamento cirúrgico, que é a prostatectomia radical, sendo que a prostatectomia radical tem 3 vias de acesso. Você pode fazer com aquela incisão, que é o habitual, que é o mais comum, depois você pode fazer com a laparoscopia e hoje em dia já tem até a cirurgia assistida por robô, que dá uma qualidade muito grande, que ainda, infelizmente, não é acessível para a nossa realidade. Mas, a longo prazo, eu acredito que vai ter. Tem a radioterapia, que é o tratamento com a potencial de cura muito boa. A gente indica mais para os pacientes que tenham várias comorbidades. O paciente que tem uma expectativa de vida boa, mas ele é um cardiopata, ele é um pneumopata, que para fazer a cirurgia, talvez ele não consiga suportar o trauma cirúrgico, Deus me livre, pode morrer. Então, para esse tipo de paciente, a gente opta por tratamento de radioterapia. E os outros tratamentos, que são tratamentos hormonais, que bloqueio hormonal, a gente deixa mais para paciente que está com a doença, ou a doença muito avançada, ou o paciente com a expectativa de vida baixa, que aí você vai tratar ele com bloqueio de hormônio, que você não vai curar a doença. O paciente, você vai dar para ele qualidade de vida, você vai dar um tratamento que a doença meio que vai hibernar, ela não vai morrer, mas ela não vai progredir. Algumas vezes progride. Se progredir, a gente vai acrescentando outras medicações para bloquear o eixo hormonal do paciente. Então, tudo vai depender de cada caso é um caso, né? Cada caso paciente ali é uma situação, né? Tem paciente que isso daí é difícil para ele entender. É uma coisa que você tem que ter muito uma conversa com ele tem que ter confiança sua, porque tem pacientes que você vai indicar para ele não operar. Vai ter paciente que você vai indicar para ele só fazer acompanhamento de 6 meses. Então, tem que ter uma confiança com o teu médico para ele aceitar isso. Mas tem paciente que você opera ele e ele não consegue ter mais ereção. Aí o paciente não vai ter mais ereção, não vai ter qualidade de vida, vai prejudicar o casamento dele. E tem paciente que você opera e ele vai ficar incontinente, quer perder urina, que ele vai usar fralda. Então, a gente sempre tem que olhar nessas avaliações o que o paciente pode ganhar e o que o paciente vai perder. Então, o paciente que tem uma doençazinha que está no início, o paciente que tem uma biópsia bem leve, que não está com um grau de Gleason bem alto, e o paciente está um toque normal, a gente vai avaliar e discutir com ele, sempre avaliando o risco de piorar de qualidade de vida e o que ele tem a melhorar. Então,
Essa questão do tratamento, a gente avalia tudo isso para a gente decidir com o paciente qual o melhor tratamento para ele naquele momento. Ótimo, gente, nós já estamos encerrando o segundo bloco do Missão Saúde na TV. Não saiam daí que tem muito mais informações para você. Drogaria São Lucas, onde você encontra uma linha completa de medicamentos e cosméticos. Nossa família cuidando da sua. Dá uma passadinha lá, fica lá na Avenida Paraíso 1001, em frente à Praça da Liberdade. Lá tem o melhor atendimento para você.